Olá, sou a professora Cariza e vamos iniciar agora a disciplina de Elementos e Projetos de Saneamento no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN, Campus Mossoró. Vamos iniciar agora a videoaula 4 da disciplina de Elementos e Projetos de Saneamento. Como conteúdo, vamos ver hoje os critérios para projetos GTEs, regulamentação e estudos preliminares. Como introdução, vamos pensar um pouco sobre a poluição das águas, que pode ser por poluição química, através de agentes redutores, agentes eutrofizantes, agentes tóxicos, por poluição térmica, por sólidos suspensos inertes, por óleos e graxas, detergentes, sabões, entre tantos outros agentes poluidores que são lançados nos nossos rios, nos nossos mares, nos nossos corpos d'água, até os dias atuais aqui no Brasil e em tantos outros lugares do mundo, trazendo imensos prejuízos para a nossa população e para os habitats naturais, tanto da flora como da fauna. Todas as cadeias estão prejudicadas. Vamos ver aqui um exemplo, né? A poluição por esgoto sanitário. 1 litro de esgoto sanitário pode degradar a qualidade de 10 a 100 litros de água natural. Uma pessoa produz cerca de 100 litros de esgoto por dia, que geralmente polui e contamina mais de 1.000 litros de água natural e pode poluir até 10 metros cúbicos por dia. Vamos ver aqui nessa figura, né, como seguem os diversos agentes poluidores da água, né? Quando falamos em poluição da água, falamos de diversas formas de poluição. Então, aqui a gente tem, começando aqui pelo lado esquerdo, a poluição urbana, né? Muito rica em nitrato e fósforo, né? Que vem através dos esgotos das cidades. Temos aqui também a poluição Temos aqui também a poluição que advém das indústrias, né, localizadas nas zonas rurais, das ETEs, as estações de tratamento de esgoto, não é? Que também tem, se não tiver um processo adequado, tem também um alto potencial poluidor. Aí vemos aqui também, aqui do lado direito, né, para o uso das fazendas, o uso da indústria, da zona rural, né, dos agrotóxicos, né, da indústria de agro, silvio, pastoril, que também tem grande potencial poluidor pelo uso de agrotóxicos e pelo criadouro de animais, né? Aí temos também, né, de forma aqui também, ó, a descarga de detergentes também muito alta, né? Aqui também na zona rural, onde tem pequenas populações, também se tem descarga de detergentes no rio sem nenhum tratamento, né? Poucas populações na zona rural dispõem de tratamento de esgoto sanitário adequado. Então, assim, tanto faz ser na cidade, pelas populações urbanas, ou pela população rural, né? Ou pelos negócios da agroindústria, da pecuária, a descarga poluidora em cima dos nossos mananciais é muito intensa. Ela é diária, ela é frequente, ela está presente em praticamente em toda a atividade humana. Então, temos que olhar com sensibilidade, né, a situação desse manancial, que é o manancial que nos dá o recurso mais importante para a vida, que é o recurso água. Acontece isso aqui, né? Vamos olhar agora as zonas de autodepuração de um corpo d'água. Aqui, na zona limpa, né, há o nível de oxigênio normal, há o peixamento, né, a condição normal de vida no meio aquático, né? Quando o esgoto é lançado aqui nesse ponto aqui, há uma grande baixa, né, na quantidade de oxigênio da água, tá certo? Então, assim, o oxigênio dissolvido, ele cai muito e aumenta muito, né, a demanda, a DBO, né, a demanda bioquímica por oxigênio nesse meio aquático aqui.
Então, os peixes nessa região, a depender do volume que esteja sendo lançado no ponto, pode ficar uma situação tão crítica de impedir até o peixamento, né? De impedir até a quantidade de oxigênio suficiente para manter os animais, as plantas vivas, né? E ocorre, a partir daí, né? Se não houver mais a descarga de esgoto nesse corpo d'água, vai haver autodepuração natural, né? Com o passar de alguns quilômetros, né? De alguma distância, toda a DBO será naturalmente removida, dada a capacidade de solvente que é a água é o maior solvente, né, que existe na natureza. Então, depois de uma distância, aquela DBO estará sendo dissolvida naturalmente. Mas se acontecer do lançamento ser frequente, ser de forma muito intensiva ao longo de muitos quilômetros, ao longo de muita distância, em muitas cidades, então aquele corpo d'água ele realmente perde a capacidade de autodepuração. E é por isso que surgiu grandes estudos, né, forte normatização nos países, no Brasil também, nos últimos 20 anos, voltada à gestão de esgotamento sanitário nas cidades e nas zonas rurais, procurando evitar esse lançamento inadequado nos corpos d'água e procurando, acima de tudo, preservar o recurso água, tão importante para todos nós. Aqui, observe, né? Vendo de forma mais detalhada como se dá as cadeias alimentares no meio aquático, né? Em torno da demanda de oxigênio. No processo de autodepuração, ocorre um balanço entre as fontes de consumo e as fontes de produção de oxigênio. Quando a taxa de consumo supera a taxa de produção, cria-se o déficit, que é nesse momento que acontece a morte, né, dos peixes. Aqui, a gente vê, né, no meio aquático, se tem o oxigênio dissolvido, se tem a luz externa, né, e de onde se alimentam várias cadeias alimentares, das bactérias, né, dos micro-organismos, das águas, dos macro-organismos. Aqui são exemplos, né, de como fica a água nos corpos d'água, né, onde acontece o lançamento de esgotos, né, o lançamento de agentes poluidores. Um exemplo aqui, né, da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, aqui no município de Itajá, que fornece parte da água consumida de Mossoró, né? É claro que essa água ela passa por uma ETA, né, no município de Açu, e é feita a adequação dela ao consumo humano, mas a situação do esgoto, né, lançado causa isso aqui, ó, a morte de peixes, a eutrofização, né, que é a vegetação em cima do leito de água, né, e a poluição abaixo, né, com baixos níveis de oxigênio. Então, se tem muitas consequências na qualidade dessa água. É claro que essa água ela tem que ser tratada com mais rigor para chegar no consumo humano. Mais exemplos, né, que em geral nas cidades brasileiras, né, a situação é crítica nos rios e mananciais brasileiros. A rede brasileira, ela se expandiu ao longo dos rios no período colonial. Então, hoje temos grande parte, a maior parte da rede urbana brasileira está construída, edificada ao longo de rios. E os rios apresentam, né, grandes índices de poluição. Né, a água apresenta baixíssimos índices de qualidade aqui no Brasil. Por isso é tão importante a construção de ETEs nas cidades, é tão importante a gestão de saneamento nas cidades para evitar problemas futuros com a nossa saúde, os presentes atuais e futuros também com a saúde das populações e dos habitats naturais. Aí vamos ver aqui a regulamentação brasileira, né? O que é que a gente tem no Brasil de proteção para o manancial e de regulamentação para os projetos de estações de tratamento de esgoto urbanos, né? Que vão cuidar do esgoto urbano e assim preservar os nossos mananciais. O que é que tem lá, né? Temos a resolução CONAMA, número 20 de 86, que foi substituída pela resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água, as condições e padrões de lançamento de efluentes e as diretrizes de qualidade
da água, a ser observadas de acordo com os usos preponderantes dos cursos d'água. O seu artigo 1º dita que a classe 2 dos rios, como é o caso dos rios aqui no Rio Grande do Norte, as águas são destinadas ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional, à proteção de comunidades aquáticas, à recreação de contato primário, como esqui aquático, mergulho, natação, a irrigação de hortaliças e plantas frutíferas e a criação natural ou intensiva de espécies destinadas à alimentação humana. Dentre outros parâmetros, a resolução limita a DBO em até 5 mg por litro de oxigênio dissolvido e o oxigênio dissolvido em qualquer amostra a um teor menor que 5 mg por litro de oxigênio. O número de coliformes fecais em até 1.000 coliformes por 100 ml de água, em 80% de pelo menos 5 amostras, ou seja, em pelo menos 4 amostras, dá esses dados aí, esses parâmetros aí, ok? Para que a água a ser lançada no corpo de classe 2 seja considerada adequada e saudável. Aqui estão as cópias, né, da resolução CONAMA, como anexo, né, onde a gente vê aqui o artigo 1º, ó, né, estabelecer modalidades, diretrizes e critérios gerais que regulamentam e estimulam a prática do reuso direto não potável, né, fala aqui sobre as definições de água residuária, reuso de água e etc. Aqui também, né, fala da importância do reuso, né, na hora que um ITE faz o tratamento do esgoto sanitário de uma cidade e aquela água ela fica pronta para reuso, né? Seja para lançamento no rio, na classe determinada pela resolução CONAMA, seja para retornar para o uso da cidade, né? Para a rega de jardins, rega de campos, né? De praças, lavagem de pisos, enfim, aquela água vai ser tratada para reuso, né? Seja qual for, ele tem que obedecer uns parâmetros, né, de qualidade e potabilidade que a resolução CONAMA pede para a destinação final. Temos ainda esses seguintes instrumentos quando a gente fala em tratamento de esgoto, né, nas ETEs. A Lei 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, contém vários dispositivos que indicam o reuso como uma alternativa importante para a racionalização do uso da água, tanto no meio urbano como no meio rural, ok? A Lei da Política Nacional de Saneamento dispõe de diretrizes para o esgotamento sanitário, como incentivar o reuso da água, a reciclagem dos demais constituintes dos esgotos e a eficiência energética. Também dispõe de diretrizes para o manejo das águas pluviais urbanas, para incentivar o aproveitamento das águas pluviais, das águas de chuva. Temos também a Resolução número 54 de 2005, que estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais que regulamentem e estimulem a prática de reuso direto não potável de água em todo o território nacional. E, por fim, dispomos também da NBR 12.209, que é a norma para elaboração de projetos hidráulicos sanitários de estação em tratamento de esgotos sanitários, que foi revisada em agosto de 2006, pela última vez. Essa norma, ela define e dispõe sobre formas de tratamento da fase líquida, da fase sólida, que são os lodos, e da desinfecção de esgotos. E, por fim, temos a NBR 12.209, que é a norma para elaboração de projetos hidráulicos sanitários de estação em tratamento de esgotos sanitários, que foi revisada em agosto de 2006, que define e dispõe sobre formas de tratamento da fase líquida, da fase sólida, lodos e da desinfecção de esgotos. Vamos ver agora a norma. O que é que traz a norma de interessante para a gente compreender, né, o projeto de uma estação de tratamento de esgoto e seus elementos de projeto? O objetivo da norma, na norma, que vocês vão depois com calma dar uma olhada, ela já está disponível nas plataformas virtuais da disciplina, certo? Lá consta o objetivo, documentos complementares, as definições,
as condições gerais do projeto, os critérios e disposições e vários exemplos de tratamento da fase líquida, né? Como se deve fazer numa ITE esses tratamentos, começando pela remoção de solos grosseiros, pela remoção de areia, decantação primária, tratamento anaeróbio com reator tipo ASB, processos biológicos com biofilme, filtros biológicos percoladores, biodiscos, reatores biológicos por contato, filtros aerados submersos, biofiltros aerados submersos, processos biológicos com biomassa suspensa, que é de lodos ativados, remoção de fósforo, processos físico-químicos, flotação por ar dissolvido. Agora, para a fase de tratamento de lodos, a fase sólida, fala sobre elevatórias de lodo, sobre adensamento, por gravidade, por flotação, por adensadores, por centrifugação. Fala da digestão de lodos, né? Digestão aeróbia, da digestão anaeróbia. Fala da estabilização química, da desidratação ou desaguamento através de leitos de secagem, filtros de esteira, filtros de prensa, centrifugação, secagem complementar natural. E, por fim, fala também das etapas de desinfecção, como a cloração, radiação ultravioleta, ozonização e outras formas de desinfecção. E, por fim, vamos ver agora os parâmetros para desenvolvimento e projeto de ETE, que constam na norma NBR 12.209/2006, que a gente viu nos slides anteriores, certo? Vamos começar com as etapas do estudo preliminar e depois vamos ver as etapas do projeto. As do estudo preliminar são a caracterização qualitativa do esgoto, com o reconhecimento dos efluentes gerados, a caracterização quantitativa do esgoto, com a estimativa populacional até 20 anos, a definição do destino final do efluente tratado, a escolha do sistema de tratamento através de indicadores de sustentabilidade, onde a gente vai estudar a área ocupada pela ITE, o custo de implantação, a potência instalada, o consumo de energia, a produção de lodo, a eficiência em DBO5, nitrogênio, fósforo, coliforme fecais, a simplicidade operacional e a vida útil do sistema. Tudo isso deverá ser considerado para escolher, para definir um bom sistema de tratamento, ok? Adequado à realidade daquele município. Depois, vamos para a etapa de determinação do fluxograma do processo e para a etapa de pré-dimensionamento e determinação das etapas de implantação. Por fim, se define a área de implantação do projeto e o local de acesso. E nas etapas do projeto, é realizada a identificação de pico de vazão horária, o perfil hidráulico da rede de esgoto para definição da cota do sistema ou da necessidade de implantação de sistemas elevatórios, o layout e detalhamento do sistema, o cronograma físico-financeiro. Esses projetos, eles são realizados por uma equipe multidisciplinar, que envolve vários tipos de engenharia, né? Engenheiros de saneamento, engenheiro civil, engenheiro sanitarista, né? Engenheiro mecânico, eletricista, entre tantos outros, né? E também uma equipe de tecnólogos e técnicos, como o técnico de saneamento, que também acompanham o processo, né? A execução, manutenção, né? E levantamento de dados para o projeto. Vamos olhar agora todos os passos do estudo preliminar, que é importante para vocês conhecerem os elementos de um projeto de uma ITE, tá ok? Vamos começar pela caracterização qualitativa do esgoto. Segundo Andrade Neto e Campos, em 2003, a referência está ao final dessa aula, lá na bibliografia. Em geral, 98% da composição de esgoto é formada por água, porém, existem contaminantes e poluentes, destacando-se sólidos suspensos, sólidos dissolvidos inorgânicos, sólidos inertes, sólidos grosseiros, compostos orgânicos, como as proteínas, de 40% a 60%, como os carboidratos, de 25% a 50%, óleos e graxas, a 10%,
Também destacando-se compostos não biodegradáveis, nutrientes, como principalmente nitrogênio e fósforo, metais, contaminantes tóxicos, decorrentes de atividades industriais, como é muito comum também o chumbo, né? E como metais pesados, e organismos patogênicos, né? Principalmente, né, os coliformes. Ainda para fazer a caracterização qualitativa, é preciso conhecer bem, né, o potencial poluidor do despejo em questão. É preferível utilizar os chamados parâmetros indiretos. Para conseguir realizar a caracterização qualitativa do esgoto, é preciso caracterizar o potencial poluidor do despejo em questão, utilizando os chamados parâmetros indiretos, descritos a seguir. Se deve reconhecer impurezas de natureza física, que são substâncias cuja presença afeta as características da água, como partículas sólidas, suspensas, que alteram a transparência e cor da água, podendo se precipitar em forma de lodo. É preciso reconhecer impurezas de natureza química, que são substâncias orgânicas e inorgânicas solúveis, como proteínas, gorduras, nitrogênio, fósforo, enxofre, metais pesados e compostos tóxicos. E é preciso reconhecer impurezas de natureza biológica, que são seres vivos liberados, como os dejetos animais, como bactérias, vírus, fungos, helmintos e protozoários, porque, a depender dessa caracterização, você vai escolher os elementos de projeto da ITE adequados, porque vão haver processos de natureza física, processos de natureza química e processos de natureza biológica, que precisam ser definidos para a ITE. Vindo agora para a etapa da caracterização quantitativa do esgoto. O que é feito, o que é recomendado, né? Para o dimensionamento da estação, determina-se um horizonte de projetos, recomendado 20 anos. Daí estima-se a progressão da população até o final desse período. Procede-se à vazão, a projeção da vazão e das cargas poluidoras para os diversos anos de operação, até o horizonte do projeto. Os principais métodos utilizados para as projeções populacionais são esses aqui: crescimento aritmético, crescimento geométrico, curva logística, método da vazão e correlação, regressão multiplicativa. E após a definição, né, do quantitativo da ITE, qual é o horizonte de projeto, qual é a estimativa populacional, aí se parte para a definição do destino final do efluente tratado, né? Aí vamos considerar agora o corpo receptor. O nível de tratamento deve ser definido face aos impactos previstos do corpo receptor decorrentes do lançamento dos efluentes, como também pelos usos previstos para esse corpo receptor. Então, a gente tem que pensar no reuso agora. Qual é a qualidade que a gente quer para o efluente, para onde ele vai, né? Os corpos d'água são classificados segundo a legislação ambiental ditada pelo órgão ambiental estadual e pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o qual, através de sua resolução 20, propõe uma classificação das águas em doces, salobras e salinas do território nacional. Ao todo, são 9 classes. No Rio Grande do Norte, todos os corpos d'água são considerados classe 2, ok? Então, a gente vai ter que preparar os municípios, né, com as suas estações de tratamento, as empresas, as indústrias, né, condomínios. Quando eles tratam efluente para lançar no corpo d'água, tem que considerar a qualidade de água compatível para o corpo 2. Aí a gente vê aqui, né, os tipos de tratamento considerando o lançamento no corpo receptor. Tá aqui o efluente, que passa por um tratamento preliminar. A gente vê já quais são os tipos de tratamento preliminar que existem, né? Aí temos aqui, ó, o efluente do tipo 1. Ele não está pronto para lançar no corpo tipo 2. Depois, esse efluente, ele passa para o tratamento físico-químico, que é considerado primário. Aí ele fica, né, na qualidade do efluente tipo 2. Aí já pode ser lançado no corpo receptor, certo?
Se continuar o tratamento, ele vai para um tratamento biológico, que é se dá a nível secundário. Aí esse afluente ele já fica pronto para ser lançado no corpo receptor tipo 3, né? Ele já vira um efluente tipo 3. E se o tratamento continuar, for para o tratamento avançado, né? Que é um tratamento terciário, a nível terciário do processo, a gente prepara ele para o efluente tipo 4 e ele já chega também à água potável. Ele já passa a ter uma alta potabilidade para consumo humano, ok? Agora, depois de definir a qualidade, vamos escolher o tipo de tratamento, né? Tipos de tratamento: tratamento preliminar, tratamento primário, tratamento secundário e o terciário. O primário, o tratamento preliminar envolve a remoção de sólidos grosseiros, areia e óleos livres. E compreende etapas de gradeamento e peneiramento. Por exemplo, o tratamento primário envolve a remoção de sólidos sedimentados ou flutuantes e óleos emulsificados. Ele envolve processos com caixa de areia, decantadores, flotadores, por exemplo. O tratamento secundário envolve a remoção de matéria orgânica solúvel e coloidal, envolve os processos aeróbios e anaeróbios. E o tratamento terciário, que envolve a remoção de nitrogênio, fósforo, cor, turbidez e bactérias, pode necessitar de processos com filtração em membranas, eletrólise reversa, por exemplo, ok? Mais detalhes aqui sobre o tratamento secundário, né? Que ele envolve a remoção da matéria orgânica solúvel e coloidal, que são os compostos carbonatos, ocorrendo a decomposição de carboidratos, óleos, graxas, proteínas e a compostos mais simples. Dependendo do processo, há uma maior ou menor formação de biomassa, que é o lodo, e são os dois processos envolvidos, né? Os aeróbios, que utiliza bactérias aeróbias, onde cada quilo de DBO removida forma cerca de 0,4 a 0,7 kg de biomassa e 0,02 a 0,2 kg de bactéria. E os tratamentos anaeróbios, que usam bactérias anaeróbias com produção bem reduzida de lodo, cerca de 30% menor do que o volume do processo aeróbio. Após a degradação biológica, os sólidos produzidos devem ser removidos através de lagoas de sedimentação, decantadores, flotadores. O lodo produzido deve ser digerido, adensado, desaguado e ter uma disposição final adequada. O tratamento terciário, né? Coloquei aqui um detalhamento maior. Envolve a remoção de nitrogênio, fósforo, cor, turbidez e bactérias. O efluente proveniente do tratamento secundário ainda possui macronutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, que, dependendo do corpo receptor, pode provocar o fenômeno da eutrofização, que é a intensa proliferação de algas. No caso de esgotos sanitários, o tratamento terciário tem como objetivo a redução de nitrogênio e fósforo. O nitrogênio é removido através de processos biológicos, denominados de nitrificação e desnitrificação. O fósforo também é removido através de processo biológico, mas também é possível por meio de tratamento químico, através de sulfato de alumínio. Aí vamos ver agora tipos, né? Exemplos de processo de tratamento, né? A nível de processos biológicos, temos os tratamentos aeróbios e os tratamentos anaeróbios. Nos aeróbios, temos biomassa aderida, sistema de biomassa aderida, como exemplo, temos lagoas aeradas, filtros biológicos, biodiscos. Tá aqui uma lagoa aerada que eu coloquei aqui para vocês verem, né? Com o tubo de oxigênio, deixando ela sempre água em movimento, ok? Temos o tratamento, sistema de biomassa em suspensão, como é o caso dos lodos ativados, está aqui na foto ao lado. Temos os sistemas naturais, como lagoa de estabilização, disposição controlada no solo, né? Está aqui, lagoa de estabilização. E temos tratamentos anaeróbios, com a biomassa decantada, lagoas anaeróbias, decanto digestores, são fossas sépticas. Temos biomassa em suspensão, né? Digestores de lodo, de leite expandido. Aqui coloquei um exemplo de digestor de lodo. E tem a biomassa aderida, com biodigestores e filtro anaeróbios. Aqui um exemplo de biodigestores.
Como processos biológicos avançados, temos lodos ativados com membranas filtrantes e lodos ativados em poços profundos, deep shaft. O primeiro, membranas filtrantes, eles funcionam nesse padrão aqui, nesse fluxograma aqui, ó. Aqui você tem o esgoto aqui dentro, certo? Você tem um lodo em aeração, em forte aeração, tá ok? E aqui a gente tem uma membrana, né, a fibra da membrana filtrante nesse canto, nesse lugar aqui. Ou seja, o sistema ele inclui, né, aqui é um reator aerado com uma membrana filtrante e aqui o efluente ele vai sair, né, bem mais clarificado, bem mais filtrado. O lodo ativado em poço profundo, né, são poços bastante profundos aqui, tá certo? E o fundo tem o lodo em aeração também. Como processos químicos, né, que fazem coagulação, neutralização, precipitação, temos esses aqui, os principais, mais utilizados atualmente em ETEs, em reatores em ETE. Oxidação por ozonização, como é o caso desse exemplo aqui, onde a gente vê um reator, não é? Com uma coluna aqui para aeração, né? Aqui uma coluna de ozonização, com um compressor de ar aqui externo, tá ok? E isso aqui vai otimizar, né, o processo de clarificação, de tratamento da água, né? Temos também a oxidação por cloração, aqui em cima, né, onde você tem a aeração, né, sopradores, né, o efluente aqui, ele vai sair, vai ter aqui uma saída aqui também com raios ultravioleta, né? E aqui embaixo temos a oxidação por peróxido de oxigênio, né? Aqui se tem uma coluna de injeção de ar dentro do reator, tá certo? Aqui é uma câmara de aeração, uma coluna de injeção de ar. Todos têm câmaras de aeração e injeção de ar, tá ok? Aqui, tanto por ozonização, como por cloração, como por peróxido de hidrogênio, todos têm essa coluna que faz a injeção do ar. Como processos físicos, né, que realizam decantação, filtração e flotação, né, do afluente, temos aqui os processos de filtração em membranas, eletrólise reversa e um carvão ativado, tá certo? Aqui são os esquemas que acontecem dentro dos reatores, né? Fluxogramas do processo que vai acontecer dentro do reator. A filtração em membrana, né, se tem vários tipos, né? Depois que é passado pela primeira peneira, onde retém sólidos inertes, né, maiores, se tem filtro de areia com 10 microns, se tem aqui a etapa de remoção de bactérias, onde vai acontecer uma microfiltração a 0,1 microns, aí depois você tem uma remoção de vírus, né, que vai acontecer entre 0,1 microns e 0,01 microns, aí a partir de 0,01 microns você tem a ultrafiltração, onde vai ficar apenas os sais dissolvidos. Então aqui entre a água bruta vai sair apenas os sais dissolvidos, após etapas de peneira, filtro de areia, microfiltração, ultrafiltração, tá ok? Existe também a osmose reversa, que também é uma membrana, né, de maior desempenho ainda para remoção. Vale lembrar que essas filtrações aqui, quando chega na ultrafiltração e na osmose reversa, se fica a nível para consumo humano. A água chega à potabilidade para consumo humano, tudo bem? A eletrólise reversa, né, a descarga, né, de carga elétrica na água para otimizar, e o carvão ativado, né? O carvão, ele vai realizar dentro dele, né, os processos físicos, né, de filtração, tá certo? Aqui em cima, ó, observe esse detalhe aqui, há moléculas orgânicas dissolvidas grandes, há moléculas orgânicas dissolvidas pequenas, os poros do carvão, né, o microporo, o macroporo, o mesoporo, e isso aqui, dentro desses poros, essas moléculas vão ser tratadas, ok? Vai acelerar esse processo de tratamento da água. Um exemplo, né, do esquema de filtração, a gente tem aqui a água bruta, 10 microns, né, remove bactérias.
Aí, de quando passa 0,1 micron, que é uma etapa de microfiltração, remove materiais orgânicos como proteínas e vírus. A ultrafiltração a 0,01 microns remove sais, né? E a nanofiltração de 0,001 microns, né? Remove íons, né? E alguns tipos de sais. E a osmose reversa remove tudo, a água fica pura. Acima da água potável, o nível de remoção da água. Tá aqui, ó. Filtração em membranas, né? Outra forma de ver. Microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração, eletrodiálise reversa e osmose reversa, chegando ao ponto mais puro da água. São processos físicos, né? Realizados por filtração em membranas. Aí vamos agora voltar, né, para as etapas, né, do estudo preliminar. Após definir o processo, vai se determinar agora o fluxograma do processo, que deve ser concebido de forma a orientar a etapa de pré-dimensionamento, apresentando as principais unidades e as linhas de fluxo, líquido, lodo, sobrenadantes e recirculação. E nas etapas de pré-dimensionamento e determinação das etapas de implantação do projeto da ITE, vamos saber o quê? Que o pré-dimensionamento abrange os volumes e formatos dos tanques, sistemas de aeração, sistema de tratamento de lodo e outros sistemas que constem no fluxograma do processo. A divisão em etapas é um fator economicamente positivo. A cada nova etapa de implantação podem ser revistos os parâmetros de projeto, principalmente as vazões e cargas afluentes. E para finalizar o estudo preliminar de um ITE, vai ser escolhido a área de implantação e local de acesso. A seleção de locais para a implantação de ETEs deve ser precedida de estudos relacionados principalmente à classificação ambiental do corpo d'água que irá receber o efluente da ITE, a legislação ambiental, a influência do planejamento urbano naquela área, naquela região, o uso do solo, né, da cidade, daquela região, a proximidade de áreas habitadas, os fatores naturais favoráveis que venham favorecer proteção ao meio ambiente, tais como o solo, a topografia e a geologia. O local deve ser de fácil acesso, manutenção e controle. Vamos dar um exemplo agora, um fluxograma de ETE, né? Após todos aqueles estudos, né, que são esses aqui, ó, características quantitativas do efluente, né, as estimativas, a projeção de população, né, primeiro método, o segundo método, aí vem para as características qualitativas do efluente, se vem para estudos de requisitos de qualidade do efluente e nível de tratamento desejado, né, aqui se vem para a escolha do sistema de tratamento de esgotos para o estudo de caso, e, por fim, os estudos técnicos das alternativas escolhidas da ITE para chegar ao projeto da ITE. Aqui, ao lado no fluxograma, a gente vê as subetapas de cada etapa, né? Como, por exemplo, na hora que você vai estudar as características qualitativas, faz pesquisa de campo, faz análise do efluente final no laboratório, se estuda efluente doméstico, efluente industrial, efluente da saúde, DBO, né? Então, são muitos estudos para chegar no projeto final. Aqui também é preciso, durante esse processo, na hora que está escolhendo a qualidade do efluente, né, e o nível desejado de tratamento, tem que estar de olho também nos parâmetros permitidos, né, na determinação do período de projeto, né, e todas as normas na legislação corrente, vigente, no momento do projeto. Por fim, você fica de olho em indicadores de sustentabilidade, né, como a área ocupada, custo de implantação, potência instalada, a eficiência, etc., né? São muitos estudos, né? A equipe ela é multidisciplinar, é um projeto que leva meses, às vezes anos, para ser realizado, mas que vale a pena sim. O custo-benefício é realmente de grande vantagem para a gente, para a população, para a cidade, ter uma ITE, né, na sua cidade, tratando 100% do seu esgoto. Aqui uma tabela que resume o sistema de tratamento, né? Tudo aquilo que eu mostrei nos slides anteriores está resumido aqui, né? Operações físicas iniciais no início da ITE,
aí tratamento preliminar, tratamento primário logo no início dela, na chegada do afluente. Aí aqui começa o processo biológico, que pode ser aeróbio ou pode ser anaeróbio. Dentro dos processos biológicos aeróbios vão estar alguns elementos de projeto, né, como filtro biológico, lodo ativado, lagoa de estabilização. Nos aeróbios, anaeróbios, vai estar os reatores anaeróbios, lagoas anaeróbias. Aqui, né, após essa etapa do processo biológico, se tem processos especiais de desinfecção e processos especiais de tratamento terciário. Desinfecção podem ser usados exposição no solo, lagoa de estabilização, cloro, ozonização, né? Radiação ultravioleta, lagoa de maturação. E para os processos especiais de tratamento terciário, pode estar processo de desnitrificação e dessulfurização. Então, isso aqui, né, é um fluxograma de um sistema de tratamento completo, deixando a água, né, um nível de potabilidade. Então, aqui é um sistema de tratamento completo, né, de uma estação de tratamento de esgoto, né, adequada para os padrões da normatização brasileira, né, para o nosso clima, o nosso solo, para a realidade das nossas cidades, que deixa, né, o esgoto tratado pelo menos a nível de corpo de classe 2, tá certo? De corpo d'água classe 2, que é a realidade da maioria dos corpos d'água das cidades brasileiras. Aqui a gente vê, né, os ensaios de laboratório, né, que o esgoto bruto, como ele está, não é para ser lançado in natura, sim, não é para ter reuso. Aqui está um efluente anaeróbio, ó, já de bem maior claridade, já pronto para o reuso em corpos d'água, disposição controlada no solo. O efluente da lagoa, que nesse ponto também não está no ponto de reuso. E o efluente físico-químico está no nível, inclusive, de potabilidade, né? De reuso e potabilidade. Vamos ver exemplos de sistemas para encerrar nossa aula de hoje. Os sistemas, eles vão ser estudados em decorrência de todos aqueles critérios de projeto que a gente viu no slide anterior, e a partir dali, o projetista, ele vai definir, né, um engenheiro sanitarista, um engenheiro de saneamento, ele vai definir qual é o melhor sistema para aquele projeto, né, seja um condomínio, uma indústria, né, uma cidade, um bairro, uma região. Ele vai, depois de fazer todos aqueles estudos de caracterização, quantificação, de estudos de processo e do local, ele vai definir qual é o melhor sistema. E muitos sistemas existem à disposição. Aí vamos olhar isso aqui primeiro por lagoa facultativa, por exemplo, né? Lagoa de estabilização. Temos a grade, temos a caixa de areia, medição de vazão, lagoa facultativa, corpo receptor. Disposição no solo, né, controlada no solo, que é um processo de infiltração rápida. Temos gradeamento, caixa de areia, medição de vazão, decantador primário e infiltração rápida aqui em plantações, né? Esse sistema aqui, ó, reator anaeróbio de manta de lodo e fluxo ascendente. Temos gradeamento, caixa de areia, medição de vazão, reator anaeróbio, corpo receptor, é um ASB ali. Aqui em Lagoa Aerada, grade, caixa de areia, medição de vazão, lagoa aerada facultativa, corpo receptor, reator com biofilme e filtro biológico. Após a vazão, decantador primário, filtro biológico, decantador secundário, receptor, lodos ativados, né? Após a medição, reator, decantador, corpo receptor. Aqui, né, utilizando o ASB, seguido por lagoas de polimento. Reator ASB, ó, e 3 lagoas de polimento ou maturação em série, para terminar de clarificar essa água e jogar no corpo receptor. Aqui é um ASB seguido pela disposição controlada no solo, ó, né, para fazer rega de plantações. Aqui é um ASB seguido por reator anaeróbio. Aqui embaixo já tem um ASB seguido por um reator aeróbio e por um decantador secundário. Aqui é um ASB seguido por reator aeróbio e com biofilme, né? Biofilme aerado, que pode retornar para cá se a água não estiver no ponto e volta para cá e continua no processo. Aqui é um ASB seguido por tratamento físico-químico, né? Que é a flotação, o flotador. Enfim, são muitos sistemas, ali são só alguns exemplos, tá certo? Que
o projeto de uma ITE, ele pode adotar. Vai depender da qualidade do esgoto, né, de sua caracterização, da sua quantificação, do horizonte do projeto, do destino final do efluente, né? Vai depender do tipo de reuso que vai ser dado. Então, todos os processos, eles são válidos e são estudados para que se encontre o melhor sistema possível, né, para um projeto de uma ITE. Aqui, para encerrar, vou mostrar várias ITEs que existem em Brasil afora, né? As primeiras surgiram em Brasília, né? Há 20, 30 anos atrás, junto com as primeiras resoluções CONAMA, junto com a primeira normatização, né, de tratamento de esgoto a nível de escala urbana, tá certo? Aí Brasília foi uma das primeiras que implantou. Temos também cidades do sul, né, como Maringá, no Paraná, também foram um dos primeiros projetos do Brasil. Aqui são ITEs que tratam populações inteiras, certo? Das cidades. Aí temos aqui o interior de São Paulo também, como também a Grande São Paulo, que também tem projeto GTE, né, na maioria das suas cidades. Aqui um exemplo, a cidade de Caieiras, no interior de São Paulo. Temos também o Rio de Janeiro, né, e o interior do Rio de Janeiro, que também tem muitos exemplos de ETEs, cidades inteiras tratadas em estações de tratamento de esgoto com água pronta para reuso, né. Aqui, por exemplo, é o Rio das Ostras, né, com disposição controlada no solo aqui, ó, que a gente observa após os tratamentos nos reatores aerados, né. Aqui temos a ITE em Manaus, já são mais recentes, né, do Norte e Nordeste, são construídas mais recentemente e tem um número bem menor de municípios. A maioria dos casos ITEs estão, né, além do Distrito Federal, né, estão no sul e sudeste do país. No Norte e Nordeste tem bem menos, mas aqui temos o exemplo de Manaus. Aqui temos o exemplo de Cascavel, no Ceará, uma ITE bem nova, implantada recentemente. Aqui as referências bibliográficas da nossa pesquisa, né? Andrade Neto, o professor Andrade Neto, com o seu livro Sistemas Simples para Tratamento de Esgoto Sanitário, Andrade Neto e Campos, né? Com o livro Tratamento de Esgoto Sanitário, Processo Anaeróbio, Exposição Controlada no Solo. Temos aqui Campos, né? Com tratamento de esgoto sanitário por processo anaeróbio, exposição controlada no solo. Temos aqui Logan, estudos de otimização e adequação de ETEs, né? Temos aqui no Volar, esgoto sanitário, coleta, transporte, tratamento e reuso agrícola, foram as fontes para essa pesquisa. E por fim, Santos, né, caderno de saneamento ambiental, o seu sistema de tratamento, sistema de esgotamento sanitário. Obrigada e até a próxima videoaula.